Ah, o do Deixa os vôlei. dois aí. É. Ah, não. Você matou. Deu. Aê! Caralho! Ouro! Boa! O que foi? Mas quer dizer ouro no bolo. Nossa sessão de hoje aqui, estou vendo algumas carinhas novas. Eu sou o professor Flávio de Campos, aqui do Departamento de História da USP, e o coordenador científico do Ludens, que é esse núcleo interdisciplinar de pesquisa sobre futebol e modalidades lúdicas. Tá? A gente costuma fazer algumas atividades aqui, alguns debates, em geral com a periodicidade de um seminário, mais ou menos por mês, sobre jogos, né, sobre esportes em geral. Hoje nós teremos a apresentação aqui, a exibição do Adeus Geral. A gente tem um coletivo de diretores aqui presentes. Depois eu vou pedir para que, logo após a exibição do filme, eles se apresentem, contem um pouco da ideia, do percurso, né, e do projeto que eles desenvolveram. Eu aproveito para agradecer muito a presença de vocês, a oportunidade da gente discutir um pouco, conversar um pouquinho aí com o trabalho de vocês e de todos que estão presentes aqui. Então, quem vai pilotar aqui, pilota e já... Como é que pintou a ideia do projeto, né? O que motivou vocês, estou vendo que vocês são bem jovens aí, então o que levou vocês a constituir esse grupo para fazer esse projeto? Né? Quais são as questões aí que vocês estão querendo provocar? Então, começa a vocês. Bom, nosso trabalho, tudo começou na verdade como um trabalho de geografia do segundo ano do colegial do Colégio Santa Cruz. A nossa professora passou um trabalho para a gente sobre muros sociais, e a gente podia fazer tanto um PowerPoint, um trabalho escrito, enfim, qualquer coisa desse tipo, que abrangesse tanto um muro que existe de fato, concretamente, como a muralha da China, o muro de Berlim, enfim, ou algum muro que não existe ali fisicamente, mas que estabelece na sociedade alguma relação de segregação social. E aí o muro que a gente decidiu tratar foi o muro que a Estação do Futebol proporciona, a partir do momento que os ingressos são mais caros, enfim. Então a gente fez esse trabalho entendendo que, acima de tudo, essa questão é uma questão de desigualdade social e que é uma questão que por mais que pareça que o futebol, enfim, é só uma forma de entretenimento, que seja uma coisa pequena, é uma questão social que envolve desigualdade social, que envolve renda, que envolve exclusão, que envolve higienização dos estádios. Então a gente fez isso movido também por um sentimento que nós todos gostamos muito de futebol, nós todos somos muito apaixonados pelo nosso time de coração, e a gente vem percebendo, com o passar do tempo, que existe uma mudança em curso no futebol brasileiro, principalmente depois da Copa do Mundo, com a construção das novas arenas. A gente quis tratar desse tema, e a gente foi descobrindo as coisas ao longo do processo. Foi uma produção totalmente independente, então nós todos fizemos juntos. Temos 5 diretores no filme, a Martina, eu, o Pedro e o Matheus, e o outro Pedro que não está aqui, não pode estar presente hoje. A gente fazia tudo junto, então a gente filmava junto, a gente viajou para gravar nossas entrevistas, aí a gente se juntava depois, pegava o laptop e editava todo mundo junto. A gente não teve muito material, assim, coisas técnicas mesmo, então a gente chamou para a nossa câmera fotográfica mesmo, por isso que tem alguns problemas de áudio, enfim, questões técnicas assim. Mas na verdade a gente teve a decisão de querer expandir o projeto ao longo de todo o processo, porque na escola a gente exibiu um trecho do filme de 20 minutos, aí a gente viu a nossa nota, fez a apresentação para a professora, e depois disso a gente decidiu continuar o projeto. Aí a gente foi entrevistando mais pessoas, foi visitando mais estágios, e a gente acabou formando esse documentário. Então basicamente é isso. Esse processo de aproximação e
e até mesmo de tomar, às vezes, ouvir uma pessoa que está falando algo que você não acredita. Porque claramente o Paulo Nobre tem uma versão bem avessa ao que vocês defendem no documentário. Como foi esse processo para vocês de fazer essas entrevistas e tudo mais? Eu acho que o Gustavo ele sabe muito bem elaborar entrevista, assim. O elogio pessoal é que ele consegue lidar isso e ele não tem medo de colocar a cara a bater e falar uma coisa que ele sabe que o entrevistado não vai gostar. Mas acho que todos nós sabemos mediar essa situação. Então mesmo com o Paulo Nobre a gente conseguiu mediar uma conversa com ele que não ficou desagradável para ele, mas que a gente conseguiu arrancar muita coisa que a gente queria colocar no nosso filme para colocar esse antagonista que ele acaba sendo no filme. Na maior parte do tempo, né? Na maior parte do tempo, porque... Às vezes ele se irritou um pouco, assim, nas perguntas, mas, tipo, nada demais, assim. O nosso... Ele percebeu que as perguntas estavam meio provocativas, assim. Ele fez a parte dele. Da nossa entrevista de 1h30, 1h10 era propaganda do Sócio Avante. A gente pôs o resto que ele não falou do Sócio Avante. Aliás, foi de cenário, né? Ele só tinha produtos, né? Só tinha produtos do Palmeiras. Só produtos, era merchan total. Mas a gente foi colocando ele na parede assim aos poucos, assim, a gente não chegou e falou pra ele, Paulo, a gente vai fazer uma entrevista sobre a editização dos estádios que está acontecendo, principalmente por causa do Allianz Parque. A gente não chegou assim logo. Vocês chegaram a perguntar pra ele, porque vocês sabem que ele era do time organizado. Ele era da Inferno... Não, da Inferno. Inferno Verde. Vocês chegaram a perguntar isso pra ele? O tempo dele de... Ele mencionou em algum momento. Ele falou, mas é engraçado, porque ele se assume totalmente de arquibancada, mas tudo que ele diz é contrário. Ele comprou variações com... Teve um momento assim que ele cita a torcida do Borussia Dortmund, aí eu fiquei com uma dúvida assim, aqui ele fala que a torcida do Borussia Dortmund arrancou as cadeiras, né, não sei o que, por uma demonstração de posicionamento. Eu não sei, pode ser... Eu fiquei com muita raiva de tudo que ele falou, porque eu sou palmeirense e parei de ir ao estádio, porque também meu salário não é muito. E eu fiquei pensando, será que aquilo pareceu uma sugestão para a torcida do Palmeiras? Ou foi uma impressão só minha? Olha, na verdade, todos os entrevistados, sem exceção, citaram o Borussia. Tipo, a gente chegou uma hora no Tite, o Tite virou e falou, a torcida do Borussia, por exemplo, vocês já devem ter estudado no trabalho de vocês. Nessa hora a gente se olhou e ele já parou de falar. Ele falou, já vi que não é a primeira vez que vocês Dá pra perceber que, então, que é um cara que gosta muito do universo do futebol, além das 4 linhas que é o trabalho dele, né? Com certeza. Mas, quanto ao Paulo Nobre, não sei, é o jeito dele, né? De colocar a cara pra bater, falar que ele é de arquibancada e depois se contradizer totalmente com a torcida do Palmeiras. Mas eu não acredito que seja uma sugestão, não. Acho que ele fala bem, né, o Paulo Nobre? Ele vai assim, ele vai enrolando assim, ele vai puxando aqui uma coisa na outra e ele acaba formando o argumento dele assim de uma forma... Tanto que o argumento contrário se sustenta sozinho com ele, né? Ele consegue sustentar o lado dele sozinho, sem nenhuma outra pessoa pra ajudar ele dentro do filme. O Paulo Nobre é claramente o antagonista da nossa história, né? Mas ele pauta a nossa história de certa forma. Quem dita o filme é ele e o Juca ao mesmo tempo. Que o Juca foi a nossa primeira entrevista. E a gente usou como um guia acadêmico, assim, porque ele é tão didático e ele é tão claro com as palavras que ele praticamente já colocou todas as pautas que a gente precisava falar no filme. E foi a partir da entrevista dele que a gente guiou as próximas nesse formato de conversa, né? Mas e o Paulo Nobre também foi escolhido a dedo, assim, a gente quis pegar o Paulo Nobre para ser essa representação. Exponente máximo, né? Essa visão clientelista. Isso que a sua pergunta. Todos os nossos entrevistados têm certa representatividade, né? O Tite é um técnico ídolo, o Alex é um jogador que jogou em estádios que as pessoas realmente torciam. Ele jogou nos estádios da Turquia. Ídolo, os 4 além de ser um jogador da cabeça, Cruzeiro, né? Palmeiras, Curitiba, Fener. E o Mauro e o Juca são as melhores pessoas para falar disso, porque são os caras que mais gostam de falar disso, os mais estudiosos desse tema. E os que mais defendem na televisão. E o Juca é interessante também, porque a visão pessoal do Juca sobre essa questão mudou. Ele chegou a defender, uns anos atrás, que extinguisse as torcidas organizadas. Tinha que ter ingresso caro mesmo para acabar com as brigas. E
E é interessante ver essa diferença assim, de posicionamento dele. Ele até citou na entrevista, porque ele falou da final da Copa de São Paulo, de futebol júnior, que teve a briga e era de graça. Ele fez um texto Que não dá pra ter. que não dá pra ter futebol de graça. E ele até citou na entrevista isso e falou que hoje ele se arrepende de ter escrito aquele texto. E também faltou, acho que o principal dos entrevistados, que são os torcedores, né? Tem os representantes formais, que é o Danilo e o Denis, que a gente chegou neles no jogo, assim, quando veio a matéria a gente foi falar com o Denis, assim, trocou uma ideia com ele, pediu pra entrevistar ele. Mas não são só eles também, tem torcedores comuns, alguns organizados, que são os que mais sofrem com esse processo e eles são o principal do filme e muitas vezes parece que é uma questão só de organizada, mas ela é muito mais abrangente do que as organizadas. Não são só as organizadas que sofrem, é o torcedor de um modo geral e a gente quis dar a voz para esse grupo. Eu também queria, continuando na questão nobrista, né, do clientelismo, eu queria saber de vocês, na pesquisa de vocês, o quanto vocês perceberam esse discurso do Paulo Nobre ser reverberado entre os frequentadores dos estádios novos, ou talvez os novos frequentadores, ou entre os velhos e novos frequentadores. A princípio surgiu muita gente nas entrevistas nas arenas que falava, eu adoro a arena porque é muito confortável e tal, mas essas pessoas, as pessoas que frequentam a arena também já é um público que tem mais dinheiro, né? Já é um outro público. Então, essas entrevistas no estádio não representam, né, de certa forma, a torcida do Palmeiras ou a torcida do Corinthians. Mas sim, com certeza, tem muita gente que valoriza assim, a modernização dos estádios, talvez por não perceber que essa modernização implica numa elitização, né? Porque essa é uma outra questão que surgiu em outro debate nosso. Um cara comentou que é possível modernizar sem elitizar. E é aí que está o problema, né? Até porque a gente tem, nós particularmente, nós temos uma visão romântica, assim, a gente não viveu nada, mas porque a gente vê pelas imagens, assim, pelos vídeos, e que a gente gostava mais como era antes mesmo, Maracanã, enfim. Só que a gente não pode tirar das pessoas, assim, o direito de querer sentar numa cadeira acolchoada, com Deus ali o porta-copos para tomar um refrigerante. Pagar 20 reais uma cerveja, sem álcool. Mas também deveria ser um direito do torcedor de baixa renda ter esse conforto também. Ele deveria pelo menos poder assistir o jogo dele no estádio. Porque, por exemplo, o que o Paulo Nobre fala com essa visão clientelista dele? O meu objetivo como dirigente do clube é dar títulos para o clube, ponto. E ele não pensa que a função dele como dirigente também é permitir que os torcedores do time, que são os reais, em última análise, são o time, quem sustentam o time, são os torcedores, e ele impossibilita esses torcedores de assistirem o time deles no estádio. E quão problemático é isso? Ele não acha isso um problema, ele não vê as coisas assim. Para ele, a função dele é dar títulos pro time, custe o que custar.